Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma aula, né? A gente vai entrar no assunto listas, né? Da lógica de programação. Lembrando que esta aula ela faz parte de uma série de aulas com o objetivo de capacitar o jovem que queira se ingressar na área de tecnologia, né? Como um desenvolvedor de software. Bacana? Então vamos para a aula. Deixa eu subir aqui o material. Aí. Então, a gente vai aprender sobre listas, né? Mas antes, qual que é o objetivo conceitual e o nível de complexidade desta aula, né? Que ela tem o objetivo de demonstrar de uma forma superficial, né, aos iniciantes, os conceitos fundamentais para quem pretendem começar a carreira de desenvolvimento de software, ok? Não é objetivo desta aula nos aprofundar, né, e preparar o desenvolvedor para ser um especialista, né, na carreira de desenvolvimento de software, beleza? E vamos aprender também sobre listas, algumas funções importantes, né? E por fim a gente conclui. Bacana? Então vamos lá. Então, o que são listas na programação? Em programação, listas são estruturas de dados que permitem armazenar vários valores dentro de uma única variável. Elas funcionam como uma espécie de caixa, onde guardamos elementos organizados em uma sequência. Podemos usar listas para armazenar números, textos, objetos, resultados de cálculos ou qualquer outro tipo de informação relevante para um programa, ok? Então vamos imaginar que você quer guardar todas as suas notas de provas em um programa. Se você tivesse só uma ou duas notas, até daria para criar uma variável para cada uma. Mas e se forem 20 notas, né? 100 notas? Criar uma variável para cada nota não seria nada fácil, né? Seria trabalhoso e confuso. Para resolver isso, usamos listas, ok? Como eu disse, lista é como uma caixinha organizada, onde você guarda vários valores relacionados. Assim, todas as suas notas ficam juntas em um só lugar, facilitando o trabalho do programa e o seu, beleza? Então vamos ver alguns exemplos na prática, né? Lista de números, né? Por exemplo, eu criei uma variável e quando eu coloco em colchete, eu estou definindo que essa variável ela vai ser do tipo lista, ok? Então eu posso adicionar os elementos separados por vírgula, né, dentro do colchete e atribuir a uma variável. Quando eu faço isso, né? Quando eu faço isso e executo, eu estou atribuindo esses elementos na lista, ok? E quando eu executo essa variável, o output me retorna o conteúdo desta variável, né, com os elementos, seja ele inteiro ou float, ok? Posso fazer também uma variável, né, criar uma variável aqui que vai receber elementos, né, dessa lista como string. Quando eu executo essa variável, vocês vão perceber que tem elementos do tipo string, ok? Assim, eu também posso atribuir, né, em uma variável do tipo listas, tanto elementos do tipo string, como inteiro e como decimal, ok? Então eu tenho, o output me retorna esses elementos, ok? Eu posso também criar uma variável, né, atribuir elementos, né, nessa variável, como eu posso atribuir também lista dentro de lista, ok? Então eu executei essa variável e ele está me retornando o quê? Está retornando o elemento de uma lista dentro de outra lista, ok? E quando eu quero tudo junto, né? Eu criei uma variável do tipo inteiro, que recebe o valor número 2, uma outra variável nome que recebe um string, e eu estou adicionando uma string diretamente, o número 3, o conteúdo da variável número 1, booleano, e o conteúdo da string, né, nome, né, conteúdo do tipo string
na variável nome. Quando eu executo, né, vocês percebem que ele criou uma lista, né, essa lista contém vários elementos de vários tipos, ok? Muitas vezes queremos acessar elementos individuais dentro da linha, né? Como que eu vou fazer para acessar esses elementos a partir do momento que eles estão criados, né? Para fazer isso, devemos indicar qual o índice, né, respectivo ao elemento, isto é, qual que é a posição do elemento dentro da lista que eu estou querendo buscar, né? E para acessar o elemento, a gente utiliza a estrutura, né, o i da lista, minha lista, fazemos o seguinte: temos a variável, abrimos o colchete e dentro desse colchete a gente coloca a posição do elemento, né? Lembrando, e é muito importante saber disso, que a numeração dos índices começa em 0, ok? Ou seja, o primeiro elemento tem um índice 0, ou seja, a minha variável lista recebe, quando eu atribuo o valor 0 dentro do colchete, eu quero dizer que eu preciso do elemento que está na posição 0. O segundo elemento, por exemplo, eu preciso da posição 1 e assim por diante. Também podemos acessar os últimos elementos usando índices negativos, né? Por exemplo, eu quero pegar o último elemento de trás para frente, aí eu atribuo o valor negativo na sequência. O penúltimo elemento, -2, que é de trás para frente, e assim por diante, ok? Então, eu atribuí os caracteres, né, essas strings dentro dessa variável minha lista. Quando eu executo essa lista, eu tenho na posição 0 a letra A, que eu adicionei como elemento dessa lista, ok? Eu quero o último elemento da lista. Eu coloco -1, né? Que eu vou buscar a letra C dessa lista. Minha lista, atribuí uma variável do tipo lista e adicionei 3 elementos, né? Qual que é o elemento na posição 1, né? Meu elemento é o 73, porque, como eu disse, começa a contar a partir do elemento 0. 0, 1, que é o 73, ok? Também podemos acessar pedaços da lista, né? São intervalos, né? Indicando o intervalo de índices que queremos separados por 2 pontos, com intervalo superior aberto, ok? Então, se eu colocar a minha variável dentro de colchete, eu quero da posição 2.3, eu quero selecionar o elemento do índice de 1, né, até o índice 2. E quando eu não coloco nada e coloco 2 pontos, eu quer dizer que é do início. Quando eu não coloco nada no final, coloco 3, 2 pontos, eu quero pegar do final, né, os elementos de índice 3 até o final, ok? E quando eu não coloco nenhum índice, né, coloco 2 pontos, quer dizer que eu quero a lista inteira, ok? Esse conceito é chamado de slice, né, em Python, pois você está pegando uma fatia da lista, né, um pedacinho, né, um intervalo ali, né? Então, eu criei uma variável, minha lista, e quando eu executo essa variável e defino que é da posição 0, 2.2, quer dizer que eu quero os elementos A e B, que é da posição 0, 1, B, ok? E quando eu quero a posição do início até a posição 4, eu pego o elemento 0, 1, 2, 3, ok? Que é a posição 4, até a posição 4. Minha lista com -4, eu vou executar de trás para frente, né? A posição 1, 2, 3, 4. Então, vai ser o -42, 73, 435 e o elemento da minha, que é uma lista, ok? E quando eu executo a posição -1, okay, ele vai trazer somente o elemento 1, 3, 4, que é uma lista. Uma lista só, ela é considerada como um elemento, porque é separado por vírgula cada elemento, ok? E quando eu quero minha lista -1 até a lista 0, ele vai retornar apenas um elemento da minha segunda lista, ok? Então, podemos também fazer algumas operações com listas, né? A gente quer somar, por exemplo, somar listas. Os elementos, o que eles fazem? Eles são concatenados na ordem
dada, né, para formar uma lista maior. Então, tenho duas listas, né, duas variáveis do tipo lista, né, a lista 1 e a lista 2. Quando eu somo essas duas listas e executo, percebam que ele vai concatenar os elementos da lista 1 com a lista 2. Eu quero multiplicar, ou seja, duplicar, nesse caso, multiplicar por 2, né, uma lista. Quando eu executo essa lista, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa lista, 1, 2, 3, os elementos, 1, 2, 3, na sequência que aparece, ok? Se quisermos somar os elementos de duas listas, ou multiplicá-la por algum número, temos que usar um laço, como veremos logo mais. Mas é possível transformar strings em uma lista de caracteres, ok? Dei um exemplo aqui, né? Quando eu utilizo a função list, né, do Python, e coloco uma string separada dentro do parênteses e executo, o que ele faz? Ele vai colocar, né, desmembrar cada elemento, né, cada caractere daquela string e colocar dentro de uma lista, ok? Então vamos entender agora um pouquinho sobre quais são as funções importantes de uma lista, né? Essa parte é bem legal, que a gente vai perceber que tem muitos recursos, né, que a gente pode fazer e a gente pode absorver o máximo de conhecimento para a gente aplicar nas nossas funções daqui para frente, ok? Então, podemos começar com uma lista vazia e preenchê-las aos poucos, né? Para criar uma lista vazia, simplesmente a gente cria a variável que vai receber, entre colchetes, uma lista, ok? Então, é uma lista vazia. Mas eu preciso adicionar um elemento ao fim da lista, usando a função que? Append. Mais uma função que a gente vai aprender aqui, que é appendar, né? A gente vai adicionar. E tem uma observação que nós só podemos appendar, né? Ou seja, adicionar um único elemento por vez, ok? Então, quando eu executo essa expressão, né? A gente está atribuindo a essa variável criada do tipo lista, né, 3 elementos, 1, 2 e 3. Percebam que quando eu dou um print, né, aqui embaixo, olha, quando eu dou um print na lista, o primeiro print eu estou com o conteúdo 1, 2 e 3. A partir do momento que eu utilizo a função append, eu estou adicionando numa lista, ponto append, cada elemento por vez, ok? O 4, 2, 3, 2, um booleano. E aí sim, por final, eu dou um print nessa lista após o append. Aí vocês vão perceber que foi adicionado o 4, o 2, 3, 2 e o true, né? Que é um booleano na lista já existente, ok? Então, se você quiser adicionar um elemento numa posição específica, use a função insert. Porém, onde o primeiro argumento é a posição e o segundo é o elemento. Então, a gente precisa definir qual posição que eu quero inserir o elemento. E aí você adiciona, né, esse argumento, né, qual que vai ser a posição, né, qual que vai ser o índice, né, e posteriormente você coloca o segundo elemento, que é o conteúdo. Porém, só podemos inserir um único elemento por vez, ok? Então, quando eu executo esse programa, eu vou estar atribuindo na variável lista 1, 2 e 3. Mas eu quero inserir na posição 1, né, o elemento A, né, que é uma string. Aí ele adiciona na posição 1, lembrando que começa sempre por 0, né? Então, na posição 0 tem o número 1, adicionou na posição 1 o elemento A, ok? E deu sequência no 2 e no 3, ok? Uma lista que antes tinha 3 elementos, passou a ter 4 elementos, ok? Podemos também redefinir um elemento na lista individualmente. Para isso, basta selecionarmos este elemento e redefini-lo, ok? Então, eu tenho essa lista que na posição 1 vai passar a receber o conteúdo B, ou seja, eu estou sobrescrevendo, né? Eu estou atribuindo na posição B esse elemento. Quando eu também estou adicionando, né? Estou inserindo na posição -1, que é o último elemento, né? Que é de trás para frente,
uma variável que chama, uma string que se chama qualquer coisa, ok? Quando eu atribuo, ok? E executo, percebam-se que a letra B foi armazenado na posição 1 e qualquer coisa, essa string foi armazenada no final na posição -1. Podemos também remover um elemento da lista, usando a função remove. Essa função remove apenas a primeira aparição do elemento, ou seja, quando encontrar o elemento que tenha esse conteúdo, né, no caso aqui o B, quando eu executar, ele acontecer, ele removeu o primeiro elemento que apareceu, ok? Agora, se você quiser remover um elemento de um determinado índice, né, de uma determinada função, aí já não é a função que remove, né? Aí você vai usar a função pop, né? Essa função pop, ela vai executar a remoção da posição do elemento que você definiu, ok? E ele retorna para você qual que foi o valor que foi removido, né? E, por exemplo, eu quero criar uma lista aqui uma lista com vários conteúdos, né? Com vários elementos, string, valor inteiro, booleano, né? Ele exibiu a lista, né? Eu usei a função remove, né? Colocando o conteúdo 42, então ele já removeu. Eu dei um print nessa lista, porém sem o valor 42, porque já foi removido. Usei a função pop, né, passando qual que é o índice 0, né? Eu quero que remova o conteúdo do índice 0, então ele vai remover abacate, e por final ele dá um print aqui na lista após todas essas execuções aqui dessas funções, e vocês vão perceber que a lista começou com abacate e com o valor 42. O valor 42 sumiu, né, a partir do momento que eu usei a função remove, e a lista e a string abacate sumiu a partir do momento que eu usei a função pop passando o índice 0, ok? Muitas vezes é interessante ordenar uma lista também, né? Para fazermos isso, usamos a função sorted, né? Essa função só funciona para a lista com o mesmo tipo de dados, ok? Então eu vou executar essa variável, né? Criei essa variável com essa lista e vou dar um sorted, né? Perceba que ele ordenou do menor para o menor, ok? Assim como string também, ok? Eu criei a variável, apliquei a função sorted e ele ordenou as strings, né, por ordem, considerando a tabela ASCII, né? Tabela ASCII, eu expliquei em aulas anteriores, né, que é um padrão estabelecido, uma ordenação, né, que define a ordem de números, strings, caracteres especiais, ok? Mais um exemplo aqui, né? Eu criei uma lista com vários elementos do tipo inteiro, né? E quando eu uso a função sorted, né, eu estou atribuindo a uma nova variável lista ordenado, né, o conteúdo já ordenado da variável lista, né? E ele exibe aqui para mim esse conteúdo. Agora, eu tenho uma funçãozinha também, né? Na verdade, não é uma função, mas é um recurso que tem do Python, que eu posso inverter a ordem dos elementos, ou seja, eu quero colocar de forma decrescente, né? Então, o que eu faço? Eu crio a variável com os elementos, né? E com essa forma que 2 ponto menos 1, 2 ponto menos 1, percebam-se que a lista é ordenada de trás para frente, ok? Isso pode ser usado para ordenar uma lista na ordem inversa, né? Do maior para o menor. Por exemplo, eu quero usar o sorted, né? Olha só, é a lista que começava com menos 34, né? 8, 5, 2, 34, ele armazenou ela agora na ordem inversa, né? Na forma decrescente, né? Se quisermos saber qual a posição de um índice, né, de determinado elemento, usamos o método index, né? Esse método retorna apenas a primeira aparição do elemento. Assim que ele encontrar, por exemplo, eu tenho uma lista aqui, né, criada com vários elementos, e eu quero encontrar em qual índice, né, em qual posição está o conteúdo, né, 8. Então, é na posição 3. 0, 1, 2, 3. Ok?
Por fim, podemos encontrar algumas propriedades de elementos da lista, né? Então, eu criei uma lista aqui com vários elementos, e para eu encontrar qual que é o maior valor, né, do elemento, né, eu executo a função max, ok? Que é uma propriedade, ok? Ele vai lá executar 34, ok? Que é o maior valor, né, da lista. E o menor valor, eu utilizo o min, ok? O min, quando eu executo, ele vai pegar o menos 37, que é o menor valor. E para encontrar um número de elementos, ou seja, qual o tamanho da lista, qual que é a quantidade de itens que eu tenho na lista, eu uso o len, ok? Ele vai buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ok? E para somar os elementos da lista, uso a função sum. Ele vai pegar os elementos e somar, ok? Deu 28. Agora fica bem mais fácil encontrar, por exemplo, a média dos números de uma lista. Eu tenho uma variável do tipo lista, ok? Ele vai somar o conteúdo e dividir pela quantidade, que é a função len aqui. Quando eu executo, ele vai trazer 8,32, que é a média, ok? Dos elementos. Um exemplo para cálculo de média dos valores em uma lista, né? Mas fazemos o usuário digitar, né? Trouxe esse exemplo aqui na lista. Então, o que esse programa faz, né? Ele vai usar a função while, né? Onde ele vai percorrendo o que o usuário vai digitar, enquanto não satisfazer, né? Os elementos, ele vai perguntando ao usuário, ok? Quando eu executo aqui, por exemplo, qual a nota que tem? 3 notas, ok? Qual que é a primeira nota? 5. Qual que é a segunda nota? 3. Ok? Qual que é a terceira nota? 4. Então, qual que é a média? Aí ele calcula a média desses elementos, ok? Que é 4, ok? Então, qual que é a conclusão da aula de hoje, né? Hoje aprendemos que listas são estruturas fundamentais na programação, usadas para guardar vários valores dentro de uma única variável. Vimos como criar listas, acessar seus elementos, modificar valores e percorrê-las com loop, né? Esse recurso, né, ele torna nossos programas mais organizados, flexíveis e eficientes, especialmente quando precisamos lidar com grandes conjuntos de dados. Dominar listas é um passo muito importante na jornada de quem está aprendendo a programar. Elas são a base para as estruturas mais avançadas, como matriz, filas, dicionários, né, que vocês irão aprender para frente. Quanto mais você praticar, mais natural esse conceito vai se tornar no seu dia a dia como um programador, ok? Então, bora lá, galera. Lembre-se, cada linha de código que você escreve é um passo em direção ao seu futuro na tecnologia. Aprender a programar é como construir superpoderes, ok? Você começa com pequenas ferramentas, mas com dedicação elas se transformam em habilidades incríveis. Continue praticando, testando, errando, aprendendo. Você está evoluindo e o seu esforço está construindo algo bem grande. Ok? Então a gente finaliza essa aula. Agradeço o tempo de vocês. Espero que tenha contribuído para o seu crescimento rumo à carreira de desenvolvedor de software. Beleza? Até a próxima aula.